Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Amém. Estou aqui, meus irmãos, para orar junto com vocês, também trazer uma palavra de Deus, né, para o seu coração. Faz alguns dias que nós estamos sem fazer as lives, né? Devido também às viagens, né, irmãos? Então tá um pouco corrido, mas hoje Deus preparou essa oportunidade para nós estarmos aqui falando da palavra de Deus, que é o que eu mais amo, né? E eu acredito que quem está aqui também é porque você ama ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus, que também é como um martelo que esmiuça a penha, né? A palavra de Deus é tão importante, é um alimento que a nossa alma precisa, né? Nós devemos estar alicerçados na palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. A palavra de Deus, nós sabemos que ela tem um poder tremendo. Foi através do poder da palavra que o nosso Deus criou os céus, criou a terra e tudo que neles há. Foi com o poder da sua palavra. Salmos 33, versículo 6 ao versículo 9, né? Mostra ali o poder que tem a palavra do nosso Deus, certo? E a palavra de Deus também mostra, né, que foi através da palavra de Deus que Jesus ele curou o criado do centurião de Cafarnaum. Simplesmente ele disse uma palavra e o seu criado ficou curado. Que bênção, hein? Então nós estamos aqui para falar dessa palavra tão poderosa que é a palavra do nosso Deus. Não tem assunto melhor, né? Quantas pessoas gostam de falar de política, mulheres, homens, de novela, gostam de falar de outras coisas mais, né? Políticos e outras coisas mais, jogos, mas a melhor coisa, o melhor assunto para nós falarmos é a palavra de Deus. É acerca do nosso Deus, do reino de Deus. Quando nós falamos de Deus, o nosso coração se enche de alegria. Quando nós falamos da palavra de Deus, a nossa alma, ela se sente bem. Parece que aquele vazio, né? Parece não, aquele vazio dentro que há dentro de nós, ele é preenchido. Aquele que está triste, ele começa a sentir alegria. A palavra de Deus, ela faz nós sentirmos a paz de Deus em nossas vidas. Meu Deus, é muito linda. Por quê? Porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, né? Segundo o que está descrito em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. Olha aí, ela tem capacidade, através da palavra de Deus, nós sabemos, meus irmãos, que ele tem capacidade de saber tudo o que se passa em nossa mente e em nossos corações. Que coisa tremenda, né? Meu Deus. Palavra de Deus, se nós formos falar sobre a palavra de Deus, nós vamos falar, né? E, meu Deus, nós não vamos terminar. Salmo 119, verso 9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Olha aí, Salmo 119, verso 11, o salmista Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus fala em João 14, 21 e 23, aquele que me ama guardará as minhas palavras, os meus mandamentos, e eu e meu Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Olha aí, que coisa linda, né? Palavra de Deus, meu Deus. Deus é muito lindo, né, meus queridos? Já nesse momento quero fazer uma oração, né? Os irmãos que quiserem compartilhar essa live com mais alguém, para que mais pessoas sejam abençoados, recebam a palavra, recebam a oração. Eu gostaria que você que está enfermo colocasse a mão sobre a tua enfermidade. Nós iremos fazer uma pequena oração para que Deus possa visitar você e abençoar, libertar a sua vida, quem sabe até alguém da tua família que nesse momento está necessitando da misericórdia do nosso Deus. Amém?
Então não importa que denominação, a que denominação você pertence, se é a Igreja Congregação Cristã, Igreja da Graça, né, se é a Igreja Assembleia de Deus, não importa se você é da Universal ou da Igreja Pentecostal, Deus é amor, a qual eu sou, a qual eu pertenço. É importante que você serve ao mesmo Deus e está procurando seguir a palavra de Deus. Não importa onde você está, nós devemos obedecer aquilo que está na Bíblia, mesmo que o nosso pastor não pregue a verdade, não pregue e nem ensine totalmente a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, para você. Leia a Bíblia. A palavra do Senhor fala que nós devemos meditar na Escritura Sagrada, meditar na lei do Senhor, não somente de dia, mas de noite também. Está em Salmos, capítulo 1, né? Nós devemos ter o prazer na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, para que nós venhamos ter uma vida próspera, ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que produz o fruto na estação própria e as folhas nunca caem. Olha aí, mas os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Não são como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, não. É diferente os ímpios, né? São diferentes, totalmente diferente. Então, bem-aventurado é você que tem a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Bem-aventurado é você que não se assenta à roda de escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, conselho dos ímpios, mas você tem meditado na palavra de Deus e tem a seguido, tem cumprido, procurado obedecer a palavra de Deus. Porque nós não podemos apenas crer na palavra do Senhor, nós temos que obedecê-la, né? Porque crer, até o diabo crê, Tiago 2,19, até o diabo crê e estremece. Ele não obedece a palavra de Deus. Desde o início, nós vemos quando ele estava lá, né? Ele queria se assentar no trono, no lugar de Deus, ele queria ser como Deus. E ele foi lançado, né, precipitado na terra. Então, meus queridos, por causa do seu orgulho, da sua exaltação, né, e nós temos que ser humildes, nós temos que ser submissos à palavra do nosso Deus. Nosso Deus, ele quer a nossa obediência. Oséias 6,6, Mateus 9,13, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Nosso Deus, ele quer a nossa obediência. Né? Muitas pessoas fazem sacrifício, sobem degraus de escada de joelho, acendem vela, né? Como se Deus ele não tivesse luz, mas ele é a luz que ilumina todas as gentes. Ele não precisa de luz, não, ele não precisa porque ele é a luz do mundo. Está escrito em João capítulo 8, verso 12, que Jesus é a luz do mundo e quem segue ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que coisa tremenda, né? Meu Deus, como é bom nós sermos seguidores de Jesus, né? E não andarmos em trevas. Aquele que anda de dia não tropeça, João capítulo 11. Quem anda de dia não tropeça. Será que você tem andado de dia, seguindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no teu coração? Eu quero te perguntar para você, como está o celeiro do teu coração? Será que há a palavra de Deus guardada aí dentro do teu coração? Será que há avareza? Será que outras coisas dominaram o seu coração, a sua vida, estão reinando no seu coração? A Bíblia fala em Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Não deixe o pecado reinar em sua vida, pois Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que coisa linda, né? Eu acredito que todos vocês querem ter a vida eterna e não receberem como recompensa a morte eterna, a corrupção. Né? Gálatas, capítulo 6, verso 8. Aquele que semeou na carne, ele vai colher a corrupção. Mas aquele que semeia no espírito, ele colherá, ele vai colher a vida eterna. Olha aí que bênção de Deus, né? Vamos orar para que nós possamos falar da palavra de Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, soberano Deus, Pai maravilhoso, Deus tremendo, neste momento nos colocamos diante da Tua gloriosa e da Tua santa presença. Pai, eu quero pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados cometidos e omitidos também. Perdoa, Senhor, por tudo que fizemos, por ter sido, ó Pai, negligente, quantas vezes covarde, rebeldes. Senhor, perdoa por termos, ó Pai, quem sabe olhado ou falado ou pensado até mesmo algo que não te agradou. Senhor, perdoa por aquilo que deveríamos ter feito para Ti
mas nós não fizemos. Meu Deus, estende as tuas mãos para estar abençoando, curando, libertando, prosperando, abrindo portas, restaurando casamentos, libertando pessoas do pecado, do vício, da enfermidade, dos demônios nesta noite. Pai, toca agora nessa pessoa que está com seu corpo ferido, machucado, cheio de alergia, hematomas. Esta pessoa, Pai, que se encontra com dores nos ossos, febre, Senhor, dengue, quem sabe até mesmo com Covid. Pai, visita essa pessoa que está, meu Pai, agora, com uma bala alojada em seu corpo, ela foi baleada, Senhor, e ela tem que passar por uma cirurgia e é de risco. Meu Deus, coloca as tuas mãos sobre esta pessoa que está agora no UTI. Meu Deus, esta pessoa que está em coma, essa pessoa que tem alguém da família clamando pela vida dela, pela sua recuperação. Pai, estende as tuas mãos agora. Vai tocando agora no cérebro essa pessoa que está agitada, essa pessoa que é especial, essa pessoa que está nervosa, essa pessoa que está triste, angustiada. A angústia, o desespero tomaram conta do teu coração. E essa pessoa não sabe o que fazer da sua vida, não sabe para onde ir. Meu Deus, não sabe que decisão tomar. Olha aí, meu Deus, dá uma resposta, a solução. Ilumina a mente, a vida dessa pessoa, o caminho dessa pessoa, para que ela possa, meu Pai, ó Deus, ter uma direção do Senhor nesta noite, ó Pai. Meu Deus, olha essa pessoa clamando também, porque perdeu, meu Pai, algo, um documento, quem sabe um bem material, e essa pessoa está clamando pela sua restituição. Deus, assim como Jó que perdeu todos os teus bens materiais, até mesmo teus filhos, mas lá no final de tudo, daquela provação tão grande, ele teve tudo de volta e dobrado, diz a tua palavra, Senhor. Ali quando ele estava orando pelos seus amigos, foi que o seu cativeiro, meu Deus, foi mudado pelo Senhor. Pai, neste momento, olha quantas pessoas têm, ó Pai, sofrido, Senhor, com perseguições, calúnias, com pedradas. Meu Deus, meu Pai, contempla agora a dor, o sofrimento dessas pessoas, essas pessoas que têm sofrido com mentiras a teu respeito. Senhor, meu Pai, venha justificar, Senhor, porque, Pai, a tua palavra diz: quem intentará acusação contra o escolhido de Deus, se é o Senhor quem o justifica. Está ali descrito em Romanos, capítulo 8. Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos, meu Deus, para tocar agora nesta pessoa que se encontra com problemas do sangue, nos ossos, na pele, nos nervos. Meu Deus, toca agora. Essa pessoa, Pai, que está cancerosa, essa pessoa, Pai, que se encontra com tumor, com caroço no seu corpo, essa pessoa que algo anda dentro dela, Senhor, meu Pai, liberta agora desta obra de macumbaria, desses demônios, desta legião, dessas dores. Meu Deus, queima agora essa dor, essa angústia, Pai, limpa agora o coração desta pessoa, a mente desta pessoa, Senhor, meu Deus, que está cheia de maus pensamentos, pensamento de tirar a tua própria vida. Senhor, meu Deus, olha essa pessoa que está chorando agora. Pai de poder, concede a paz, a alegria, o alívio que o teu coração, meu Pai, precisa. Senhor, tu és o nosso pastor. Meu Deus, meu Pai, isso fala, Senhor, meu Deus, ó Deus, de intimidade, de relacionamento, nada faltará. Isso fala de suprimento. O Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, dar descanso que a nossa alma precisa, a direção que a nossa alma precisa, bênçãos com abundância. Meu Deus, derrama agora sobre esta vida, Pai querido, dai, Senhor, a proteção do Senhor. Meu Pai querido, unge agora, consagra agora esta pessoa, para que ela possa fazer, ó Pai, a tua obra, como o Senhor ungiu Davi através do profeta, Senhor, Samuel. Meu Deus, e o Espírito se apoderou dele em 1 Samuel, capítulo 16. Pai, também que o Senhor venha ungir a nossa vida e que o Espírito Santo de Deus possa se apoderar da nossa vida e que venhamos ser usados por Ti. Meu Deus, que o inimigo, Senhor, não venha ter poder sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pai, guarda a nossa família, protege, meu Deus, a nossa família, Pai, de toda seta maligna, de todos os males, de toda opressão. Vai queimando agora toda inveja, perseguição, toda obra contrária de Satanás. Pai, se levanta do Teu trono agora e estende as tuas mãos para jogar esse Golias, esse filisteu, esse demônio por terra, que está afrontando o teu povo, que está afrontando a tua igreja, que está afrontando, meu Pai, os teus filhos, Senhor, esta vida lá no teu trabalho. Meu Deus, queima agora este demônio, meu Pai, que quer tomar o terreno, que quer acabar com esse casamento, que quer destruir esta vida, que quer tirar o que essa pessoa tem. Meu Deus, que quer ver esta pessoa numa pior. Repreende agora, queima agora. Meu Deus, que todo mal não venha ter poder sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Meu Deus, eu creio
Senhor, eu creio no teu poder, vai curando agora, vai abençoando agora, vai libertando agora, meu Deus, opera agora, Senhor, eu creio em ti, Pai, meu Deus, louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor para todo sempre, glórias a ti, aleluia, venha nos fortalecer, ó Pai, para que vençamos esta guerra, esta peleja, tira os embaraços do adversário, meu Deus, Pai querido, tudo aquilo que é do diabo, vai tirando do nosso caminho, vai tirando, ó Pai, agora, da casa dessa pessoa, tira agora, queima agora, meu Deus, estende as tuas mãos, abençoando a nossa família, salvando os nossos parentes, ó Pai, abençoa aqueles e aquelas que hoje estão completando mais um ano de vida, meu Deus, vem abençoar, vem encher do teu Santo Espírito, ó Pai, Pai, vem abrir a nossa mente, vem nos dar sabedoria da tua palavra, entendimento e compreensão, abre a nossa mente, opera em nossas vidas, ó Pai, o teu querer, vai operando, vai decretando a vitória, que esta muralha, que esse impedimento, que esta enfermidade venha cair por terra, sai agora deste corpo, espírito da enfermidade, todo mal, toda opressão, toda angústia, abatimento, sai desta vida agora, demônio da murmuração, demônio da perseguição, todo espírito da vaidade, da idolatria, do vício, do pecado, sai desta vida, sai desta vida, sai desta casa, sai desta mente, sai deste coração agora, eu ordeno, sai, todo espírito da paralisia, toda paralisia, cegueira, mudez e surdez, todo câncer maligno, toda bronquite, problema no estômago, na garganta, sai agora da cabeça dessa pessoa, todo mal, vai saindo agora, desde a cabeça, a planta dos pés, sai espírito da morte, sai agora falta de ar, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus Cristo, sai, todo mal, sai, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Se você crê, você já está abençoado, pode procurar a sua enfermidade, amém? Deixa eu tomar uma água aqui, meus irmãos. Se você crê, você pode procurar a tua enfermidade aí, que ela não vai estar mais aí, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho que levantar uma campanha, né? Deus ainda não permitiu, ainda não consegui, né? Mas Deus vai permitir. Eu quero levantar uma campanha de 3 dias. Só que eu quero fazer essa campanha diferente, né? Eu quero fazer essa campanha sem rede social. Sem rede social eu digo assim, só entrar para orar junto com vocês e pronto, amém? Eu quero abster, né, das redes sociais, amém? Eu gosto muito de fazer esse tipo de campanha, né, porque eu vejo Deus operar tremendamente, amém? Glórias a Deus. Nesse momento nós vamos para a meditação. Se alguém recebeu a bênção, estava com uma dor, alguma enfermidade, sentiu algum mal-estar, ou ânsia de vômito, no momento que nós oramos, pode colocar no comentário, irmã Alessandra, eu senti isso, eu estava sentindo isso, eu não estou sentindo mais. Amém? Se você recebeu alguma coisa de Deus, você pode colocar no comentário. Isso se você estava sentindo alguma coisa, né? Amém? Nesse momento nós vamos para a palavra do Senhor. Hoje eu quero ler aqui Levíticos, nós vamos ler, né? Levíticos 6, verso 13. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Danilo Pires está dizendo um alívio. Vamos lá, Levíticos 6. E o versículo é o 13, tá bom? A nossa irmã Edna estava com uma dor de cabeça. Ela estava com muita dor de cabeça. Olha aí, já recebeu a bênção de Deus. A Rose estava com a pressão alta, dor de cabeça, mal-estar e agora está melhor. Amém. Adriana Carmo estava com dor na coluna. Ela operou, estava sentindo dor. Ela estava sentindo dor na sua coluna, porque ela operou, passou por uma cirurgia, né? Então, olha aí que bênção de Deus, Deus tocou, né? Já encontraram Levítico capítulo 6, verso 13? Nós vamos para a meditação da palavra do nosso Deus. Eu quero ler, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 8. Amém? Versículo 8. Deus abençoa, tá, irmãos? Irmã Sônia, está conosco a irmã Jocelúcia, Viviane, pedindo oração, Neidiane, nossa irmã Andréia, Mouzinho, amém, paz do Senhor, minha querida, Denise Ferreira, está conosco também a Rosemary, que está pedindo oração, Mauro Ferreira, também está pedindo oração, nossa irmã Pati Costa, também está conosco,
A Adriana Carmo, amém, você também é especial, amém. Vamos ver quem mais, nossa irmã Marlene, sim, a Serrana Morales, amém, está conosco também. Ô, irmã Serrana, irmã, a Soraya também, eu tô fazendo um pequeno curso aqui no meu celular, baixo o aplicativo, né, sob a orientação de uma irmã, né, que me deu essa orientação. Eu baixei um aplicativo e eu estou aprendendo um pouquinho do espanhol, né, aprendendo um pouquinho do espanhol. E, se Deus quiser, né, eu tô indo pela fé. Eu tô entrando num curso de espanhol pela fé. Vou começar agora no mês de abril, né? Essa era a bênção que eu queria contar. Amém? Tô entrando pela fé, irmãos. Se eu falar para vocês que eu tenho condições, eu não tenho, não. Mas eu tô indo pela fé. E eu creio que Deus, ele vai preparar tudo porque é para a obra de Deus, né? Então, em abril, eu estarei entrando num curso de espanhol pela fé em Jesus Cristo. Eu creio que Deus, ele vai preparar tudo. A Viviane, amém. Val Carvalho, Deus abençoe. A Denise Ferreira, amém. Que Deus abençoe. A nossa irmã, amém. Se Deus quiser, vai aprender. Sim, eu vou aprender. Eu acredito, né? Acredito que sim. Amém? Glória a Deus. Ednando, amém. Deus abençoe. Então vamos lá, a palavra do Senhor. Levítico 6, eu vou ler a partir do versículo 8 ao 13, tá bom? Diz assim a palavra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado. O holocausto era o sacrifício, a oferta, o animal que era ofertado, né, para Deus, colocado sobre o altar. Então aqui está dizendo: o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Veja bem, o fogo tinha que estar aceso sobre o altar da noite até a manhã. E o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá calças de linho. Aqui está falando sobre a vestimenta do sacerdote. Ele vestirá veste de linho, vestirá calças de linho sobre a sua carne. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes, e levará assim a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Na manhã, quando amanhecesse o dia, ele deveria fazer a limpeza desse altar, tirando todas as cinzas, né? Deveria tirar as cinzas. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Tirava a cinza e tinha que colocar mais lenha. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar da nossa vida. Esse fogo não pode apagar. Esse fogo, nós não podemos apagar o fogo do Espírito Santo que arde dentro de nós. Não se apagará. Está dizendo aqui no versículo 13 do capítulo 6 de Levíticos. Então, olha aí, meus queridos irmãos. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, uma carta de Paulo, que ele escreve para a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 19. Não apagueis o fogo do Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. É para não apagar o fogo do Espírito Santo que arde em nós. Quanta gente apagada, quanta gente o fogo já apagou da sua vida. Ainda em Efésios 4:30, a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sabemos que muitas coisas podem entristecer o Espírito Santo de Deus. A mentira, palavras torpes, palavrões, o adultério, né? Tudo isso pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. Mas como assim não entristecer? Ele não é uma força? Não. Ele não é uma força, ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele possui personalidade. Ele tem sentimentos como nós também temos. Então, ao mesmo tempo que ele pode se alegrar conosco, ele também pode se entristecer também com a gente. Então,
meu conselho para você nessa noite: não entristeça o Espírito Santo. Se você guardar mágoa no teu coração, você estará entristecendo o Espírito Santo de Deus, esta chama que está ardendo no seu coração, no altar da sua vida, ela vai se apagar. Então não guarde mágoa, nem raiva, nem ódio, porque isso faz o quê? Faz apagar a chama do Espírito que arde sobre a sua vida. Então olha aí, né? Temos que tirar todos os dias de manhã as cinzas que há no altar da nossa vida, que é o nosso coração. Sim, nós devemos purificar os nossos corações na presença de Deus. Todos os dias, não é uma vez no mês que você acha, vou fazer uma faxina no meu coração. Não. Todos os dias de manhã eram os altares tirados as cinzas e era colocado mais lenha. Nós sabemos que o combustível que mantém as nossas vidas acesas é a lenha da oração. Sim, somente a lenha da oração pode manter o altar da nossa vida aceso. Olha aí, né? Então nós temos que orar. Nós não podemos ter preguiça, desânimo, nós temos que orar. E orar de todo o coração, falar de todo o coração com o nosso Deus. Meus queridos irmãos, olha só, a palavra de Deus fala em Mateus 25, verso 8, que as lâmpadas das virgens loucas, porque a igreja, ali fala o quê? As virgens loucas representam a igreja, aqueles que não são salvos. As virgens prudentes, aqueles que estão na igreja, mas são salvos. A igreja é composta de crentes salvos e não salvos. As loucas representam os crentes que não são salvos. E ali a Bíblia diz que elas olham para as prudentes e começam a dizer: as nossas lâmpadas se apagam, estão se apagando. O fogo está se apagando. E por que será que o fogo estava se apagando? Por que será que as suas candeias, as suas lamparinas estavam se apagando? Pela falta de azeite. Estava faltando o azeite. Nas suas vasilhas não haviam azeite. Olha aí. Então nós temos que buscar a presença de Deus, né? Nós temos que, esse azeite também, tanto ele pode representar o Espírito Santo, a oração, a nossa fé. Sim, eu posso comparar, se eu quiser. Esse azeite com a minha fé, com a oração, com o Espírito Santo de Deus. O azeite é um símbolo do Espírito Santo de Deus, né? Então nós não podemos estar vazios de Deus. Nós temos que sempre estar buscando a presença de Deus, para nós estarmos cheios da presença de Deus, que é o que nos mantém acesos, como uma lâmpada acesa na presença de Deus. Olha aí, o que mantém o altar da nossa vida aceso é as nossas orações. É a presença de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas não têm vida com Deus porque não oram? Não tem uma vida de oração. Quando a gente ora, nós estamos declarando para o Senhor que nós somos dependentes dEle. Que nós precisamos dEle. Quantas pessoas não sentem a necessidade de orar, não oram, não se esforçam para clamar nem sequer 10 minutos, 15 minutos, estar de joelhos na presença de Deus. Quantas pessoas passam semanas e semanas sem ir à igreja, sem orar, até mesmo dentro da sua própria casa. Não sei como que essa pessoa consegue ainda dizer que é um crente, que sente a presença de Deus. Como que consegue, irmãos? Não consegue, não tem uma vida com Deus. Uma pessoa que não ora, né? Eu sei que não é apenas orar. Nós não podemos somente orar e esquecer da vigilância, da parte da vigilância. Porque quantas pessoas oram 2 horas de oração, mas não vigiam. E acabam perdendo tudo aquilo que receberam, conquistaram através da oração. Então não somente é orar, não somente podemos orar. Jesus, ele falou toda a verdade, com toda a verdade, quando ele disse em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Olha que coisa, né, irmãos? Tremenda, né? Como que Jesus, ele é maravilhoso. Ele sempre tem uma palavra para a nossa vida, né? Meus irmãos, então, quando a gente faz algo de errado, né, que entristece o Espírito Santo, isso pode
fazer com que a nossa lâmpada, o altar da nossa vida, de repente ele se apague, né? E essa chama não pode se apagar. Ela tem que estar ardendo, ardendo, ardendo dentro do nosso coração. Ela tem que estar acesa. Olha que coisa linda, né? Antigamente nós sabemos que o Espírito Santo ele não habitava dentro do homem. Ele apenas visitava, usava o homem e pronto. Mas hoje nós temos este privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, na época da graça. Sim. E eu vou dizer uma coisa para você. Existe um povo chamado povo judeu, que esse povo, eles ainda vão receber também essa promessa em sua vida, porque essa promessa é para todos quanto o Senhor chamar. Atos 2, versículo 39. Deus tem essa promessa de imergir, de encher também o povo judeu do espírito da graça, do espírito de súplica. Se você for ali em Zacarias 12 e versículo 10, a Bíblia fala que no dia que o Senhor descer sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4, e que ele mostrar suas mãos que foram furadas, Zacarias 13, verso 6, a Bíblia diz que os judeus, quando eles olharem para aqueles que eles transpassaram, eles vão chorar amargamente, como um cordeiro, ou seja, meu Deus, eles vão chorar igual Pedro chorou, amargamente, né? Eles vão chorar, eles vão olhar para aquele a quem eles transpassaram, e nesse momento, eles vão se arrepender dos seus pecados. E aí a Bíblia fala que Deus vai conceder para eles esse Espírito, esse mesmo Espírito que está habitando em mim e em você. Esse Espírito Santo, esse Espírito de súplica e graça, ele vai descer e vai encher os judeus também. Eles também vão receber essa benção de Deus. Olha aí que benção, né, meus queridos? Deus quer dar para você também. Em Atos, capítulo 19, 12 varões foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Atos, capítulo 6, ali na igreja primitiva, olha, os diáconos que eram escolhidos para servir, eles tinham que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o requisito. Eles tinham que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. Lá também em Atos capítulo 4, no verso 31, a Bíblia fala, meus irmãos, que os discípulos eles começaram a orar. E aquele local onde eles estavam começou a se mover. Deus começou a mover as tuas mãos. E naquele momento a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Lá também em Atos, se não me falha a memória, no capítulo 7, a Bíblia fala sobre Estevão, o primeiro mártir, aquela pessoa, aquele discípulo que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa linda é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Saulo, né? Quando se converteu também, recebeu esse privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro dele. Que bênção de Deus, né, meus irmãos? Olha aí, Deus quer dar para você também esse mesmo Espírito. E a Bíblia fala em Efésios 1, 13, que quando nós cremos, ao ouvir a palavra de Deus, ao receber a palavra de Deus, nós recebemos, nós somos selados com o Espírito da redenção. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar em nossas vidas. Que bênção, né, irmãos? Deixa eu ver aqui. Olha. Deixa eu ver aqui outro versículo aqui. Ah, tá. 1 Pedro 3,3, a palavra de Deus fala, né? Sobre a questão da beleza, né, irmãos? Beleza não deve estar no exterior da pessoa, mas sim no interior da pessoa, né? Nós devemos ser belos por dentro. Quantas pessoas buscam a beleza externa, na parte exterior, né? Mas por dentro estão podres, estão sem Jesus, sem o Espírito Santo no seu coração, não possuem os frutos do Espírito Santo. E os frutos são 9, né? São 9 frutos que estão descritos em Gálatas 5,
no verso 22. Nós precisamos ter a bondade de Deus em nosso coração, e isso somente quem pode fazer a gente ser bondoso para com alguém, buscar o bem, praticar o bem, é aquele que está dentro de nós, habitando em nós, o Espírito Santo de Deus. Olha, isso é um fruto dele, né? É um fruto, a bondade é um fruto do Espírito Santo de Deus. A bondade, a benignidade, a mansidão, a longanimidade, a alegria, o amor, a temperança. Olha aí, tudo isso é fruto do Espírito Santo, a paz, né? A fé. Isso é um fruto do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia falar. Ah, tá. Eu quero falar um pouquinho também, irmãos, sobre a questão de Moisés. Deixa eu ver o que está aqui, peraí. Nós vamos meditar agora em Êxodo, capítulo 4, no versículo 10. Abra a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 4, e no versículo 10. Êxodo 4 e verso 10, né? Nós vamos meditar. E nós vamos também meditar em Atos 7, 22, tá bom? Deixa aberto aí a sua Bíblia. Atos 7, 22. Já acharam, meus irmãos? Então vamos lá. Primeiro nós vamos meditar em Êxodo 4, 10. Depois nós vamos falar também um pouquinho sobre Isaías, tá bom? Ó, o versículo 10 fala assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Olha aí. Gente, aguarda só um pouquinho aqui. Olha aqui eu também, ó, em Atos 18. Deixa eu ver se é 18. Atos 18. Pai do Senhor, irmão Israel. Que bênção, nosso irmão jovem Israel. Deus abençoe os irmãos do Equador. Olha aí, gente. Atos 18, acho que é 18 mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 18 ou 19. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Ah, tá. É 18, 24, gente. Atos 18, verso 24. Olha o que vai dizer. Nós lemos ali sobre o varão Moisés, que ele não se achava eloquente, né? Ele disse para Deus assim: Senhor, eu não sou um varão eloquente. Agora nós vamos ver na Bíblia sobre um varão que era eloquente. Moisés disse que ele não era, que ele não tinha, né? Que ele não conseguia expressar as palavras com facilidade, que ele não conseguia, talvez com palavras, convencer, persuadir as pessoas, né? Falando com as pessoas, convencendo as pessoas. É como ele estava dizendo: olha, Senhor, eu não tenho facilidade, eu tenho dificuldade, né, para expressar, para falar com as pessoas, para comunicar. Imagina eu chegando lá no Egito, Senhor, eu não sou uma pessoa eloquente. Foi isso que ele estava dizendo para Deus. Agora vamos ver uma pessoa que tinha facilidade para expressar, para persuadir, para convencer as pessoas, pois ele era eloquente. Ele tinha a eloquência. Quem era? Apolo, que era também poderoso na escritura. Poderoso quer dizer que ele tinha um vasto conhecimento, muita sabedoria da palavra de Deus.
muito conhecimento. Então, ele era poderoso na escritura. Então, veja bem, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Apolo era um judeu, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso na escritura, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso no espírito, falava, ensinava diligentemente, com muito cuidado, muito zelo, né? Diligente quer dizer pessoa que tem muito zelo, cuidadoso. Então, com bastante zelo, com bastante cuidado, né? Ele ensinava as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, olha aí. Agora nós vamos ler Atos 7, 22. Diz assim, ó, Atos 7, 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em suas palavras e obras. Então aqui está dizendo que Moisés também era poderoso em palavras e obras. Quer dizer que ele tinha um conhecimento muito grande, né? De tudo ali do Egito. Ele tinha, olha, em toda a ciência, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Pensa numa pessoa que tinha um vasto conhecimento. Aqui está falando que ele era poderoso, ele era igual a Apolo, né? Ele tinha muito conhecimento da cultura, das coisas dos egípcios, olha aí, de tudo ali, né? Então ele era muito, a Bíblia diz que ele era poderoso, né? Enquanto que Apolo, ele tinha muito conhecimento das escrituras, ele era poderoso também, né? Gente, agora vamos lá, voltando para Êxodo 4 e versículo 10, né? Então a gente vê aqui que alguns estudiosos, né, afirmam dizendo que Moisés, ele era gago, tinha uma gagueira, uma dificuldade, né, em falar fisicamente. Alguns acreditam, né, mas eu não acredito que seja gago, que ele seria talvez gago, né. Aqui fala que ele era pesado de boca, pesado de língua, né? Quem sabe porque ele falava com bastante lentidão, né? Era bastante lento para falar. Ou quem sabe, alguns estudiosos alegam dizendo que talvez porque ele falava sem pensar, falava, doesse, né? Mesmo que doesse a pessoa, ele não estava nem aí, ele falava, né? Então alguns acreditam que por causa disso, né, que isso está se referindo a isso que eu estou acabando de dizer para vocês. Né, que ele não pensava, mesmo que doesse a pessoa, ele falava, ele não estava nem aí, ele não pensava, né? Ele não ficava escolhendo palavras para poder falar. Alguns estudiosos acreditam sim, outros já acreditam que era gago, né? Mas aqui a gente vê que ele está falando assim, que ele tinha uma certa dificuldade de expressar, de convencer as pessoas. Ele está falando que ele não tinha eloquência, né? Então, alguns até acreditam que talvez ele tinha dificuldade porque ele saiu jovem lá do Egito, então ele tinha dificuldade para poder falar na língua egípcia, né? Então, alguns acreditam que talvez seja esta a dificuldade de Moisés. Aí o Senhor pega e fala assim, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez o mudo? Né? Quem é que fez o cego? Foi o Senhor. Então, Moisés, eu serei com a sua boca, né? Aquele povo lá, não vai ser através da tua eloquência que eles vão se convencer. Vai ser através da mensagem que eu colocar na sua boca, tá? Não é através da sua eloquência. Olha, é isso que Deus queria dizer para Moisés, né? Então, irmãos, ele tinha uma dificuldade, uma certa dificuldade, dá pra gente ver que ele tinha uma certa dificuldade. E ele queria colocar isso como, né, um obstáculo para não falar, ir para o Egito, falar, fazer, cumprir o seu chamado. Né? E foi onde que ele pediu para Deus colocar o seu irmão, Arão, como seu porta-voz. Né? Talvez porque Arão tinha ou eram algumas características que ele não tinha, né?
Talvez era mais sensível, talvez por isso. Alguns estudiosos acreditam que por causa disso, que Arão tinha algumas características que Moisés não tinha, né? E por isso que ele pediu a Deus que ele fosse o seu porta-voz, né? E veja bem, ele dizendo, quantas vezes nós nos deparamos como Moisés, agindo como Moisés. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, né, para falar, para se apresentar perante multidão. Se for para me pregar para uma pessoa, eu prego, mas para multidão eu não dou conta, eu começo a gaguejar, eu esqueço tudo, eu tenho dificuldade para falar, eu começo a tremer a boca. Quantas vezes nós também, como Moisés, a gente começa a falar para Deus das nossas dificuldades, né? Querer colocar a nossa dificuldade como um impedimento para não fazer a obra de Deus. Né? Que nós não venhamos fazer isso, né, irmãos? Porque olha Deus dizendo aqui para Moisés, quem é que fez a boca do homem? Toda vez que você querer colocar algum impedimento para você não fazer a obra de Deus, lembra das palavras de Deus que foram ditas para o seu servo Moisés. Ele disse, quem fez a boca do homem? Quem fez o cego? Quem fez o mudo? Deus. O Senhor Deus. É quem fez o cego. É quem fez o mudo. É quem fez a boca do homem. E o que Deus respondeu para Moisés? Então, eu serei com a sua boca. Lembra da palavra de Deus também para Jeremias? Abre bem a tua boca e te encherei. Eu vou colocar palavras na sua boca. Você não tem o que temer. Você só vai estar ali apenas como um instrumento. Mas quem vai usar esse instrumento sou eu. Imagina você como um violão. Quem vai tocar esse violão é Deus. Quem vai colocar esse violão para funcionar é Deus. Então nós não temos que temer. Só temos que emprestar o nosso corpo, a nossa boca para o Senhor falar através de nós. Tem gente que não quer emprestar a tua boca a Deus, o teu corpo para Deus, para a glória dele, para que ele seja glorificado através da nossa vida. Meu irmão, a sua boca não foi feita para você ficar tomando bebidas alcoólicas. A sua boca não foi feita para falar palavrão, para ser emprestada ao diabo. Olha o que Pedro fez. Emprestou a sua boca a Satanás. Quando Jesus falou que ia para Jerusalém morrer por amor de mim e de você, Pedro emprestou a sua boca ao diabo, a Satanás. E ele disse, tem dó de ti, Jesus não vai não, tem dó de ti. E o Senhor disse, para trás de mim, Satanás. Olha aí. A quem você tem emprestado a tua boca? A Deus, para ser um instrumento para o louvor da glória dele, porque para isto nós fomos criados. Para isto nós fomos formados. Isaías 43, verso 7 e verso 21. Nós fomos criados, formados para o louvor da glória de Deus. E quanta gente emprestando a tua boca ao diabo, praticando a maledicência, fazendo fofocas, criando contendas através de mexerico, contando mentiras, falando palavrões, xingando, agredindo pessoas verbalmente, usando a tua língua como se fosse uma ponta de espada para ferir, para matar, para destruir até mesmo lares e ministérios, para acabar com a fé do teu irmão, espalhando notícias falsas, fake news. Olha aí, meus queridos, não faça isso, não empreste a tua boca ao diabo. Seja um instrumento de Deus vivo aqui nessa terra. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua boca, deixa Deus usar a tua vida para que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida. Olha aí. Quando a gente é usado por Deus, nós sentimos algo tão gostoso. Quando a pessoa é usada pelo inimigo, quando o inimigo sai dela, meus irmãos, ela fica com a sua vida toda arrebentada. Olha aí. Deus é tão maravilhoso, né, irmãos? Então, olha aí, irmãos queridos.
Aqui a Bíblia não fala claramente que Moisés era gago. Muita gente fica, às vezes fala assim, alega, né, com toda certeza, não, ele era gago. Não, Moisés era gago, pronto, acabou. Não, a Bíblia não fala que claramente aqui que ele era gago. Então, né, não dá para me falar assim que Moisés era gago, mas a gente vê que ele apresentava uma certa dificuldade para poder falar. Aqui ele está falando, eu não sou eloquente. Se você buscar isso no dicionário, no Google, você vai ver que eloquência, eloquente, ser eloquente, uma pessoa que tem facilidade para expressar, para falar, persuadir, para convencer aqueles que estão ali ouvindo falar. Então você vai ver que Moisés está falando que ele tinha uma certa dificuldade, né? Ele era pesado de língua, pesado de boca. Talvez por causa que ele falava com lentidão, ou por causa da língua, que ele já não conseguia mais, né, dominar a língua egípcia, falar a língua egípcia com tanta facilidade, habilidade, como ele falava antes quando estava no Egito, que ele saiu de lá quando estava jovem, né? Mas, seja o que fosse, se era ou se não era, né, gago, acredito que não. O importante é nós acatarmos aqui aprendermos com essa palavra, olharmos para essa palavra, aquilo que eu falei para vocês, se lembrar, toda vez que você pensar que não é capaz, que não vai conseguir, querer colocar algum impedimento para não fazer algo que o Senhor mandou você fazer, designou você para fazer, que você venha se lembrar dessa palavra. Quem fez a boca do homem? Quem fez o cego? Quem fez o mudo? Foi o Senhor. Então eu serei com a tua boca, Deus é conosco. Quando Deus ordena alguém a fazer alguma coisa, pode ter a certeza que Ele será conosco. Que Ele está conosco. Que Ele está segurando as nossas mãos. Que Ele está do nosso lado. Olha aí que coisa tremenda, né? Nós não precisamos temer, né, meus queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui para mim estar compartilhando com vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, esse outro estudo aqui eu vou deixar para outro dia. Espera aí só um pouquinho, meus irmãos. Ah, tá. Eu queria falar um pouquinho sobre Isaías. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6. Já vou terminar já. Só vamos meditar mais um pouquinho aqui em Isaías 6. Amém? Meus queridos irmãos, olha, eu quero falar para vocês que a Bíblia fala sobre... Bom, aonde nós encontramos que falando sobre os serafins, tá aqui em Isaías 6. Agora a Bíblia também fala sobre os querubins, tá? Os querubins. Os querubins era uma classe também de anjos. A gente sabe que há uma hierarquia, certo? É como se fosse uma escadinha, né? Anjos, serafins, querubins, certo? São seres angelicais. O estudo que estuda, né, a pessoa dos anjos se chama na teologia de angeologia, né? Então, meus queridos irmãos, a gente pode ver que em Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 10 e Apocalipse, capítulo 4, nós vemos a Bíblia falando sobre os querubins. Os querubins, eles tinham 4 asas. Essa era uma das diferenças que havia entre os querubins e os serafins. Serafins, a Bíblia fala que eles possuíam 6 asas. Uma cobria o seu rosto, a outra cobria os seus pés e as outras 2 asas eram usadas para voar. Mas não imagine essas asas como asas de passarinho, né, meus queridos? Porque essas asas não são como de passarinhos, não. Muitas pessoas interpretam, acham que os anjos têm asa como de passarinho. Não, gente, nada disso, tá bom? A Bíblia fala asas, né, pra gente entender. Talvez seja asa de glória, não dá pra gente dizer ao que se refere exatamente, né? Então, veja bem, 2 asas cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés. Isso vai falar de quê? Reverência, né?
Os anjos, eles reverenciam, eles respeitam ao nosso Deus. Então a gente aprende com os serafins que nós devemos respeitar, ter reverência quando nós estamos na presença de Deus, né? Então a gente deve ter a reverência, nós devemos ter respeito. E eu acho que a gente está na presença de Deus toda hora, né? Porque Deus, ele está presente conosco. Aonde nós estamos, a presença de Deus está conosco. Então não adianta eu ser crente, por isso que eu sempre prego aqui, gente, não adianta ser crente só na igreja. Nós temos que ser cristão em casa, no trabalho, na rua, na escola. Por quê? Porque Deus, ele está conosco a todo momento. A todo momento. Então nós devemos respeitar a presença de Deus em todos os momentos. Nós devemos reverenciá-lo em todos os momentos da nossa vida. Principalmente, mais ainda, quando estamos na casa de Deus. Sim, claro. Mas devemos respeitar Deus a todo momento, né? Então, olha, os serafins, que significa seres ardentes, né? Então, eles possuem 6 asas, diferentemente dos querubins, que possuem 4 asas. E eles têm rosto, né? A Bíblia mostra ali aqueles rostos, rosto de homem, rosto de boi, ou de bezerro, né? Rosto de leão e rosto de águia. Isso se refere o quê? Às características dos querubins, certo? Cada rosto vai falar de uma característica daquele ser angelical que é o querubim, certo? Então, ó, aqui no Isaías 6, olha o que a Bíblia fala aqui. Peraí, gente, deixa eu tomar mais um pouco de água aqui, gente, licença. Aqui diz assim, ó, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, ó, isso aqui foi na época do rei Uzias, né? Aqui, ó, no ano em que ele morreu, tá dizendo aqui a palavra, né? Isaías, ele era filho de Amós. Esse profeta é aquele que, segundo os historiadores, ele foi cerrado, ele morreu sendo cerrado ao meio. Se você for lá no livro de aos Hebreus, capítulo 11, quando está no finalzinho do livro, vai falar sobre uma pessoa que morreu, pessoas que morreram cerrado ao meio. E esse cerrado ao meio, sabemos que um deles foi Isaías, né? Por amor do Senhor, por amor da palavra de Deus, ele morreu sendo cerrado ao meio. Então, ele profetizou na época do rei Jotão, Uzias, né? E Acasias, se não me falha a memória. Não vou dar certeza porque eu não lembro agora. Eu sei que foi na época de Uzias, na época de Jotão, né? Que ele profetizou, certo? E aqui fala que no ano em que morreu o rei Uzias, olha, eu vi o Senhor, isso aqui foi uma visão que o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, ele teve, né? Por que profeta messiânico? Porque ele profetizou a respeito do Messias, a respeito de Jesus, Isaías 9:6, 7:14, Isaías 53, né? Tem várias profecias que Isaías profetizou acerca do Messias. Então ele é um profeta messiânico. E aqui a gente pode ver que ele, olha, ele teve a visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha, ele viu Deus no trono. O trono de Deus estava ocupado. Tinha alguém assentado no trono. O próprio Deus estava lá, né? Lá no céu nós sabemos que tem a sala do trono, do tesouro e do banquete. Existem 3 salas no céu. A sala do tesouro, a sala do trono e a sala do banquete. São 3 salas que existem lá no céu. Então veja bem, aqui ele vê o Senhor assentado num alto. Imagina a altura do trono de Deus. Alto e sublime trono. E o seu séquito. Séquito? O que significa séquito? Ó, séquito enchia o templo. O séquito significa no dicionário cortejo. É como se fosse um cortejo. É um grupo de pessoas que estão seguindo uma autoridade. Um rei. Jesus é o quê? Deus é o quê? Rei dos reis. Senhor dos senhores. Imagina que
Que autoridade, né? Ele é uma autoridade, olha que autoridade é o nosso Deus, né? Então, secto, né? Secto é como se fosse um cortejo, um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que seguem uma autoridade, certo? Então, o seu secto enchia o templo. Os serafins, como eu já disse para vocês, né? Que pertence, são anjos, né? São anjos, certo? Num grau mais elevado, mas são anjos. Os serafins estavam acima deles, são os seres angelicais que ficam mais próximos da glória de Deus, sabia? São seres que ficam mais próximos de Deus, são os serafins. Estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, 2 cobriu pés, e com 2 eles voavam, né? São seres muito, que tem muita agilidade, né? Os anjos, certo? Igual quando fala, vê o rosto ali do querubim como de águia, a águia, ela tem muita agilidade, é ágil, rápida, né? Então isso está falando de uma das características dos anjos. E clamavam uns para os outros dizendo, olha o que eles clamavam, santo, 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 3 vezes santo, porque esse é o maior atributo do nosso Deus, a sua santidade. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É como se eles estivessem pregando, proclamando, né? Declarando. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. E disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio, eu moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías está reconhecendo, né, que ele é um homem pecador, seus pecados, né, que ele é falho, que ele é fraco diante do Senhor, né, meus queridos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A tenaz era um instrumento usado para pegar coisas, como se ele tivesse, né, 2 dentinhos assim, usado para pegar coisas, a tenaz, certo? Então o serafim com uma tenaz, ele foi até o altar de Deus, pegou uma brasa viva e tocou nos lábios do profeta, e ele foi purificado, né, da sua imundícia. Foi tirada a sua iniquidade, né? Aqui está falando sobre o perdão, sobre a salvação, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está fazendo uma pergunta aqui, ó, depois que ele foi purificado. Olha Deus fazendo uma pergunta, a quem enviarei? Deus está esperando alguém se dispor a fazer a obra dele. Alguém que diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não está obrigando você a fazer nada para ele. Deus não quer você servindo, fazendo nada como se obrigado para ele, não. Não. Deus não quer ver você como um robô, fazendo algo por obrigado. Não, Deus quer que você faça voluntariamente, de coração, tá? Deus quer que você se disponha, né? Que você se entregue, sinta, né, essa responsabilidade sobre você, sem que ele te obrigue, pegue você na marra e fale, não, você tem que ir, porque você tem que ir, e você fazer obrigado, forçado, não, assim você não terá nenhum galardão da mão de Deus. Tudo aquilo que a pessoa faz, que não é voluntariamente, que não é de coração, que não é com amor e nem com alegria, não receberá nenhum galardão de Deus. Por mais que essa pessoa faça muitas coisas para o Senhor, ele não terá direito a galardão, porque o que ele fez não foi de coração, não foi com amor, não foi com alegria, porque todas as nossas obras, elas vão passar pelo fogo, e aí o fogo vai declarar que tipo de obra que a pessoa fez, se era feno, se era palha, se era ouro, se era prata, ou se era pedras preciosas. Se não me falha a memória, está em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 16, se não me falha a memória. Tá bom? Depois você vai lá e confirma, vê se é isso mesmo, porque eu não tô lembrado se é 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar a prova, né? Porque vai que eu falo aí uma coisa errada, e aí depois pronto, né, meus irmãos? Vamos lá, 1 Coríntios, deixa eu ver se é 1 Coríntios 3. É 1 Coríntios 3, 13, gente. 13. Porque no 16 fala que a gente é o templo de Deus. 13, a obra de cada um manifestará na verdade, o dia declarará,
porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É 1 Coríntios 3:13, tá bom? Então é isso aí. Então, irmãos, Deus está esperando você se dispor. Tem muita gente, você acha que simplesmente Deus te purificou, te santificou para você ficar apenas sentado no banco da igreja? Não, Deus, ele quer que você produza fruto. Ele te plantou como uma semente inteiramente fiel e ele está guardando o fruto. Ele quer ver o fruto de cada um de nós. Que cada um de nós possamos dar para Deus o nosso melhor, possamos demonstrar a Ele a nossa gratidão. Como? Praticando boas obras, fazendo coisas que agradam a Ele, né? Fazendo a obra dele. E isso é demonstrar uma gratidão, gratos a Deus, né? Então aqui, olha só, olha o que Deus está dizendo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui. Envia-me a mim. Se disponha. Deus só está esperando você se dispor. Na obra dele, você tem chamado. Você é um escolhido para a obra. Deus já te purificou. Deus só está aguardando uma decisão tua. Você se levantar da onde você está sentado e dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Né? Quantas pessoas que querem ser enviados, mas não se dispõem, não diz eis-me aqui, eu estou aqui, né? Então a gente tem que se dispor. Amém? Quantas pessoas, irmão, se prepare, você que tem o desejo eu quero pregar em outros países, eu tenho o desejo de pregar as nações, de falar em outras línguas, pregar em outras línguas, vamos nos preparar, né? Vamos nos preparar. Já arruma o seu passaporte, já faz um curso de línguas. Quantas pessoas têm uma oportunidade, mas não acatam, né? Não, eu falo que eu vou fazer pela fé. Mas quantas pessoas têm condições e fica gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão e não usa esse dinheiro para uma coisa necessária que ele pode até usar futuramente na obra de Deus. Imagina quantos jovens, né? Quantas pessoas poderiam ser usadas por Deus para ganhar almas para Cristo, para falar do amor de Deus para as pessoas, né? Na própria língua da pessoa. Tem condições, mas não faz um curso, não se dedica, não lê uma Bíblia, não ora, não se enche do Espírito Santo. Ele tem tempo, ele tem oportunidade, mas ele fica ali no joguinho, ele fica na televisão. Quando não, ele está na internet acessando a sites que não edificam a sua vida espiritual. Não traz crescimento e nem maturidade para ele ou para ela, né? Quantas pessoas que poderiam amadurecer, ter mais experiência através da sua dedicação, mas não se dedicam, ficam interessados em outras coisas, ficam ajuntando tesouro nessa terra, preocupado com tantas coisas que não são necessárias, né? Então, olha aí, usa o seu tempo, saiba usar o seu tempo, se dedique ao Senhor, aproveite a oportunidade, saia do pecado, larga o pecado de lado e vamos dar lugar ao Espírito Santo, vamos buscar cada dia ser mais santo, né? Não tenha vergonha de santificar, de buscar a santidade, não. Muitas pessoas, às vezes, vão te criticar, vão dizer que você quer ser mais santo do que todo mundo. Não olha para isso, né? Faça a vontade do Senhor, olhe somente para Deus. A gente sabe que Deus, foi o próprio Deus que falou ser de santo, porque eu sou santo, né? E como não buscar a santidade? Se o próprio Deus disse sede santo, sede separados do mundo, você não pode fazer o que o mundo faz, você não pode ser da maneira que o mundo é, você não pode andar da maneira que o mundo anda. Como que o Espírito Santo é visto em nossa vida? Através até do nosso próprio vestir, através das nossas ações, atitudes, frutos, que o Espírito Santo de Deus, ele é visto em nossa vida, né? Então, olha aí, através das suas atitudes, olhe para uma pessoa e fala, nossa, o Espírito Santo está na vida daquela pessoa, por causa da maneira que aquela pessoa tratou alguém, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, comportar. Eu estou vendo ali na vida da pessoa, sem que alguém fale para mim, né, que ele está ali, eu estou vendo o Espírito Santo na vida daquela pessoa, sem que ela abra a sua boca e diga, olha, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Não precisa nem falar, porque eu já estou vendo o Espírito Santo nela,
Através do seu falar, através do seu modo de vida, através do seu comportamento. É diferente, né? É diferente quando alguém tem o Espírito e quando alguém não tem. É diferente, meus irmãos. E que nós possamos fazer a diferença. Que o Espírito Santo habite em nós, para que o mundo olhe para nós e veja essa diferença em nossas vidas, onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Né? Hoje nós precisamos nos encher mais de Deus. Quantas pessoas estão se igualando ao mundo, ao invés de ser diferente do mundo? A igreja, ao invés de ser diferente do mundo, ela está querendo se igualar ao mundo. Está querendo, né, se contaminar, ao invés de buscar a santidade. Está desaprendendo, ao invés de manter aquilo que aprendeu, não é verdade? Então não vamos nos contaminar, né? Porque Jesus não mudou, não. A palavra continua a mesma, o Espírito Santo continua o mesmo, quem está mudando são os homens. Quem está mudando são os homens. Ainda estão usando a palavra de Deus para poder querer justificar, né, o seu pecado, o seu modismo, né? Estão usando a palavra de Deus para querer justificar, né, a sua maneira errada que eles estão vivendo. Não é verdade? Mas a palavra do Senhor não mudou. A Bíblia continua a mesma. Ela não sofreu nenhuma mutação. Ela continua sendo a mesma Bíblia, a mesma palavra. Nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Paulo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. É nós que estamos querendo mudar aquilo que Deus falou. Querendo implantar, trazer o quê? A facilidade. A facilidade. Os tempos mudaram, mas Deus continua o mesmo. Nós não podemos querer mudar Deus e a Bíblia, porque o tempo mudou, gente. Então eu vou ter que fazer uma mudança na Bíblia, eu vou ter que mudar porque o tempo mudou, eu vou ter que mudar, até Deus eu vou ter que mudar, a maneira dele. Não, Deus, o Senhor tem que mudar a sua mente, porque o Senhor, né, o tempo mudou, Deus, o Senhor vai ter que mudar a forma do Senhor falar com as pessoas, com o ser humano. Não, irmãos. Deus é imutável. Deus é imutável. Tem gente que acha que Deus pode mudar Deus. Assim como ele está querendo mudar a vida dele para pior, né? Ele está querendo mudar até Deus. Ele está querendo dar ordem para Deus. Não, Deus, o Senhor tem que falar assim, assim, porque a humanidade mudou, é cada vez mais corrompida. Ela está mudando para pior. A humanidade cada vez está mais corrompida, está mais rebelde, né? Cada vez mais temosa, certo? Cada dia está pior, né? O amor de muitos se esfriando. Mas vamos preservar, vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Palavra genuína, verdadeira. Não vamos deixar de santificar a nossa vida, né? Porque a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a face do Senhor. Amém? Aquele que está no pecado, a gente sabe que ele será condenado, né? Nenhuma condenação há para quem não está no pecado. Quem teve uma mudança de mentalidade, quem entregou a sua vida para Cristo, que não anda mais segundo a sua carne, essa pessoa não será condenada. Mas quem está andando no pecado, a Bíblia fala que haverá condenação. O salário do pecado é a morte, né? O pecado, o salário dele é a morte. Aquele que anda no pecado, segundo a obra da carne, não vai herdar o reino de Deus. Então, se você quer herdar o reino de Deus, você tem que tomar uma atitude. Você tem que abandonar o seu pecado. Não basta ser crente. Teu título de crente está dentro de uma igreja. Eu sou da igreja, eu vou para a glória. Eu sou crente, eu vou para a glória. Eu tenho o título de crente, eu vou para a glória. Não, isso não quer dizer nada. Que até o diabo é crente, até o diabo vai na igreja. Ele também tem uma igreja para ele congregar. Tem um satanismo, né? Tem a seita do diabo. Ele tem um lugar para ele congregar também. E muitas pessoas acham que por ter um lugar para congregar ele já está salvo. Se você não tiver o compromisso com Deus, com a sua palavra, nada feito, meus irmãos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha o que diz Mateus 6:10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que ora o Pai Nosso, ele não entende, ele não presta atenção nem no que diz essa palavra. Olha, venha a nós o teu reino, venha reinar em minha vida, venha reinar em meu coração, faça a tua vontade. Quantas pessoas que oram da boca para fora
estão orando em vão, porque pede para Deus fazer a vontade dele, mas eles, na verdade, não aceitam, não querem aceitar, não querem viver a vontade de Deus. Estão orando, usando de mentira, falando palavras vãs, porque nem ele sabe o que ele está falando. Ele está falando uma coisa que ele não quer viver, que ele não quer para a vida dele, que é a vontade de Deus. Ele quer viver na carne, ele quer andar segundo a sua carne, não segundo a vontade de Deus. E ainda ora o Pai Nosso. E a sua oração acaba se tornando o quê? Uma oração vã. Uma oração vã. Porque não está tendo sentido, não é o que ele quer para a vida dele. A sua oração vai fazer sentido se você realmente está disposto a fazer o que você está falando com Deus. Verdadeiramente na tua oração. Então, imagina eu falando uma coisa para Deus que eu não vou praticar, que eu não vou fazer. Eu estou falando em vão, debalde, né? Então, venha a nós o teu reino, mas você não quer Jesus reinando na tua vida, então por que você está dizendo venha a nós o teu reino? Por que todo dia você dobra o teu joelho e fica até repetindo várias vezes, venha a nós o teu reino? Se você não quer Jesus reinando no seu coração, o pecado está aí. A avareza, a lascívia, a sensualidade tomou conta do seu coração. Você deixa a sensualidade te dominar, deixou. Olha aí. Emulação, ira, peleja, dissensão, feitiçaria, inimizade, porfia, tudo isso, a bebedeira, a glutonaria, a prostituição, a idolatria, estão te dominando. Estão habitando e reinando dentro de você. Como que você fala, venha a nós o teu reino, se você não quer deixar, na verdade, Jesus reinar no seu coração, na sua vida? E ainda você pede, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você ao menos nem sequer deseja que seja feita a vontade dele. Na verdade, você não quer. Você só está dizendo essa palavra. Você só está repetindo uma oração que está na Bíblia. Um modelo de oração que Jesus deixou. Quando, na verdade, você não quer viver a palavra de Deus nada. Você não aceitou nem Jesus, porque você não quer aceitar a vontade de Deus. Olha aí. Então, quantas pessoas estão orando a oração do Pai Nosso em vão? São muitas pessoas que estão orando em vão. Porque eles não querem a vontade de Deus. Não. Ele prefere andar no adultério, ter 4, 5 mulheres de uma vez. Prefere ver pornografia na internet. Não tem ninguém que tire ele de lá, porque ele já decidiu no seu coração que ele quer viver essa vida pecaminosa. Ele quer isso para ele. Ele quer a tribulação e a angústia para a vida dele. Ele quer a morte como salário. Quantas pessoas já decidiram a tua vida, meu irmão? Que ele quer viver na bebedeira, morrer de cirrose hepática, mas não quer largar a bebida por nada desse mundo. E ainda ora o Pai Nosso, sei lá para quê, porque está orando em vão. Ah, seja feita a tua vontade, mas na verdade ele não abriu o seu coração para que a vontade de Deus seja feita na vida dele ou dela. Olha aí, meu Deus. Então pare e pense, quando você for orar esse Pai Nosso, cuidado para você não ser um mentiroso, usando de mentira na tua oração. Né? Deus ele, acho que ele sente até igual ele sentiu, né? Pela igreja de Laodiceia. Ânsia de vômito. Aquele mal-estar no estômago. Vomitar-te-ei da minha boca. Deus sente até nojo. Quando olha alguém está orando, venha a nós o teu reino, da boca para fora. Seja feita a tua vontade, da boca para fora. Porque nenhuma dessas duas coisas ele quer que aconteça realmente na sua vida. Que Jesus reine no seu coração e que seja feita a vontade de Deus. Era melhor ele orar assim, ó. Venha a mim o meu reino. E ele ser o rei da sua própria vida. Né? Seja feita a minha vontade. Porque ele só quer fazer a vontade dele, da carne dele. Servir o teu próprio ventre. Né? Quantas pessoas assim não querem aceitar Jesus, servir a Jesus, porque amam mais esse mundo do que a Deus. Então você não pode orar o Pai Nosso não, meu querido. Você está orando em vão. Amém? Agora, se você quer Jesus reinando no seu coração e quer que ele faça a vontade dele na tua vida, aí você pode orar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe, tá aí a palavra de Deus. Se tiver alguém para entregar a sua vida para Jesus aí agora, coloca aí, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você que está desviado e quer voltar, põe aí, eu quero reconciliar. Se tiver criança, jovem, que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, aceita, entrega, aceita a vontade de Deus para a sua vida. Coloca aí, eu quero.
eu quero a vontade de Deus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero morar no céu. Põe aí agora. E eu vou orar e você vai repetir comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que está desviado, diga assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para ser fiel a Ti. A irmã Sonilda Monteiro está dizendo: eu quero. Deus abençoa pela tua atitude e pela tua escolha, decisão de entregar a sua vida para Jesus. Amém? Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, não é verdade? Deus abençoa vocês. E amanhã, se Deus nos permitir, a gente vai estar aqui novamente com vocês. Amém? A partir das 10 horas, tá bom? E depois eu vou estar anunciando a campanha, né, para vocês fazerem. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Um abraço para todos vocês. Uma Célia, uma Rosana Pereira. Deus abençoe. Nossa irmã Denise, amém. Né? Deixa eu ver quem mais está aí. Nossa irmã Serrana, amém. Deus abençoe. Irmãos, fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, a paz. Orem por nós, que eu estarei orando por vocês. Lembrando que dia 7 e dia 8, agora de abril, eu estarei na cidade de Americana, levando a palavra de Deus e também realizando evangelismo, tá bom? Então, quem puder participar, dia 15, dia 16 de abril, eu estarei na cidade de Araguari, Minas Gerais, né? Estarei pregando os 2 dias e realizando também evangelismo na cidade de Araguari, Minas Gerais, amém? A diretoria já autorizou a minha ida, né, a minha carta, já estou com a autorização para estar pregando a palavra de Deus na cidade de Araguari, amém? E dia 29, dia 30, nós estaremos em Mococa, evangelizando. Estaremos evangelizando a cidade de Mococa, São Paulo, né? Vai ser uma bênção de Deus, amém? Deus abençoe, meus queridos. Mãozinho, nosso irmão Edinando, José Moreira, a paz do Senhor para vocês.